Olá, que alegria estarmos em mais um programa Profetizando Vida, esse programa que tem abençoado milhares de pessoas, e eu oro para que não seja diferente hoje, para que por meio da palavra de Deus, o próprio Deus alcance o seu, meu, nosso coração. O meu intuito aqui é poder alimentar a tua alma, teu coração, a tua vida com a palavra de Deus, essa que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu oro para que ela possa de fato suprir todo o vazio da nossa alma, e eu quero poder ser um instrumento de Deus na sua vida. Por isso, eu quero ler um texto em cima de um tema. Eu quero falar com você sobre um Deus que coloca as peças. Atos capítulo 16, a partir do verso 6 até o verso de número 12. Acompanhe comigo, por favor, Atos, capítulo 16, a partir do verso 6 até o verso de número 12. O texto bíblico diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Interessante esse texto, porque esse texto ele compartilha, vamos dizer assim, uma das primeiras missões de Paulo na plantação de uma igreja. Paulo tinha participado de um concílio de Jerusalém, em Atos capítulo de número 15, e a Bíblia diz que Paulo, então, é enviado até Filipos, para que ali ele pudesse pregar a palavra de Deus e estabelecer o reino do nosso Senhor Jesus. Bom, interessante porque a gente vê a soberania de Deus nessa narrativa, nesse diálogo, né? nesse texto aqui em relação a Paulo. Muitas pessoas se perdem nos dias de hoje por não confiarem na soberania de Deus. E eu sei que você tende a acreditar nisso, mas eu estou aqui para afirmar que o nosso Deus é um Deus que coloca as peças. Eu e você, como seres humanos comuns, nós não conseguimos entender todas as peças que Deus coloca. Mas não é pelo fato que nós não entendemos, quer dizer que nós não devemos confiar que as peças que Deus coloca é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. Deus é soberano, Deus está vendo de cima, Deus conhece o seu coração. O salmista vai dizer que o Senhor é aquele que sonda e aquele que conhece o nosso coração. Interessante porque Paulo era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem ilibado, um homem puro, o homem que tinha a palavra no coração, o homem que tinha convertido verdadeiramente ao Senhor. Ele tinha tido uma experiência em Atos, capítulo de número 9, com o Senhor, onde ele cai do cavalo, onde Deus abre os seus olhos, as escamas dos seus olhos caem, e ele então começa a viver o chamado do Senhor. Eu quero trazer alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles está no verso de número 6, que diz:
Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Primeira reflexão: nem tudo que é nobre é vontade de Deus. Nem tudo que tem o nome de Deus é de Deus. Ou, na verdade, pode ser de Deus, mas não quer dizer que seja a vontade de Deus. Paulo estava indo pregar a palavra e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo impedir alguém de pregar? Não é sobre o pregar. É Deus movendo as peças, é Deus dizendo para Paulo: Paulo, eu quero você pregando, mas não aqui, não agora. Eu tenho um propósito para você e eu quero trazer essa reflexão. Nem tudo que é nobre, nem tudo que tem o nome de Deus é de Deus para você. Uma oração que eu e você precisamos fazer: Deus, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Tem muita gente achando: não, mas eu fiz o que é bom. Ok, é melhor fazer o que é bom do que é o ruim, mas melhor ainda é fazer o que é bom no tempo certo e sendo a vontade de Deus. O nosso Deus expressa a sua vontade. O nosso Deus não é um Deus sem sentimento. Ele está dizendo: eu queria que você fizesse isso, João. Eu queria que você fizesse isso, Maria. Eu queria que você fizesse isso, Marcelo. Eu queria que você fizesse isso. Nosso Deus é um Deus cheio de vontade para você, de vontade para mim. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Ele está dizendo: Paulo, eu tenho uma vontade para você. E o texto diz: quando chegaram à fronteira da Mísia, verso 7, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Segundo ponto, diz: a insistência de Deus alinha caminhos. Mais uma vez, Deus está dizendo para Paulo: não é aí, Paulo. Nosso Deus é um Deus insistente. E a insistência de Deus nos alinha. É tão bom ter alguém para nos corrigir dizendo: está quase lá. Um Deus dizendo: não é aqui, vem por aqui. Não é pela esquerda, aqui é pela direita. Vira aqui. É um Deus que dá coordenadas, é um Deus que é bússola, é um Deus que é caminho, é um Deus que é direção, é um Deus que é governo. Irmãos, é maravilhoso ser movido pelo Senhor. Nós estamos sendo movidos por um Deus que é perfeito, por um Deus que é longânimo, por um Deus que é insistente, por um Deus que conhece tudo, que é criador de todas as coisas. Ou seja, Deus está insistindo com Paulo, porque a insistência de Deus alinha caminhos. E o texto diz: durante a noite, Paulo teve uma visão. Uma outra reflexão é: a revelação passa pela obediência. Depois que Paulo obedeceu o Senhor, que Deus disse: não é aqui, depois Deus disse: também não é aqui, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Ou seja, a revelação passa pela obediência, ou pelo teste da obediência. Quando a gente obedece a Deus, Deus dá visão, Deus dá revelação, Deus dá direção, Deus dá clareza. Isso é maravilhoso. Eu oro mesmo para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida através da obediência. Deus tem tanta revelação a trazer ao seu coração. Deus tem tanto desejo, de cumprir na tua vida, mas para isso Ele precisa nos alinhar. Ele precisa que estejamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que o Senhor nos chamou. E o texto diz: na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe pela Macedônia e ajude-nos. Uma quarta reflexão é: as peças de Deus são cheias de misericórdia. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão, e a visão de Paulo foi uma visão de alguém dizendo: passa aqui, Paulo. Vem por aqui, eu preciso de ajuda,
Por quê? Porque todo movimento que Deus faz é um movimento regado de amor, é um movimento regado de misericórdia, é um movimento regado de vida, de esperança. Eu oro para que você entenda isso. É por isso que esses movimentos de Deus com a minha e a sua vida é o Senhor querendo nos usar. Nós devemos enxergar a palavra de Deus nesse movimento onde Deus quer usar você, na sua bondade, no seu carisma, na sua ética, na sua misericórdia. Em o nome de Jesus eu oro para que você experimente desse favor de Deus sobre a sua vida. E o texto diz, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E eu trago uma quinta reflexão. A soberania de Deus gera senso de urgência. A Bíblia diz que Paulo tentou aqui, Deus disse não, tentou ali, não. Ele foi obediente, ele teve uma visão. A visão que ele teve foi cheia de misericórdia. E a Bíblia diz que agora que Deus trouxe clareza, ele saiu, ele se moveu imediatamente. É isso que Deus faz. Quando a gente tem clareza, é Deus trazendo um senso de urgência. Nós só temos o hoje para viver, nós não temos o amanhã. Amanhã não sabemos se estaremos vivos, se teremos as mesmas oportunidades. Eu oro para que você confie de tal forma na soberania de Deus, para que você perceba o movimento de Deus, mas também você se permita a ser movido por Deus. E o texto, ele diz, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. E eu termino um sexto ponto e uma sexta reflexão. Faça o que for preciso para estar onde Deus deseja. Ele partiu para Troade, navegou, foi de um lado, foi para o outro, passou por Samotrace, passou por Neápolis, mas chegou exatamente no lugar que Deus queria que ele e os seus companheiros estivessem. Faça o que for preciso. Não meça esforços para estar no lugar que Deus deseja ou Deus que quer, aonde Deus quer você. Eu oro para que você verdadeiramente experimente dessa graça, desse alinhamento, desse aplainar do Senhor no seu caminho. Em o nome de Jesus. Nosso Deus é soberano e é Ele que move todas as peças na nossa vida. Eu posso orar por você, selar essa palavra no teu coração? Pai, eu quero orar por cada telespectador, por cada ouvinte. Eu oro por cada família aqui representada, para que o Senhor cumpra os seus planos e selo essa palavra em cada coração, que haja uma abertura do nosso coração em aceitar aquilo que o Senhor faz. Existem realidades que nós não entendemos, mas precisamos confiar em Ti. Mova conforme a Tua vontade. Eis-nos aqui, Espírito Santo, para fazermos exatamente e aceitarmos o que o Senhor quer e o que o Senhor tem. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Ficamos aqui com mais um programa Profetizando Vida. Que Deus abençoe muito você e toda a sua casa. Um abraço.